Olá, olá, pessoal, tudo bem? Que todos estejam bem, tranquilos. A gente então vai conversar um pouquinho aí sobre a Baixa Idade Média. E para a gente começar a pensar um pouquinho sobre esse tema, eu coloquei uma citação do T.S. Eliot, onde ele vai dizer que apenas se constrói com solidez sobre o passado. Com isso, ele está falando aí da importância, não é, da gente conhecer, da gente buscar conhecer e da gente realmente aí explorar, né, o conhecimento que a gente tem do passado para que a gente consiga compreender melhor o presente e também transformar o futuro. Então a gente vai falar um pouquinho aí da Baixa Idade Média à modernidade e, né, os nossos objetivos, então, basicamente é a gente analisar a conjuntura histórica, ou seja, né, todo esse emaranhado de situações que leva aí à organização das cruzadas, e a gente vai ver como que as cruzadas foram importantes, não é, para fundamentar, né, a gente pode dizer assim, a nova cara que o Ocidente vai tomar por conta, né, dos encontros, por conta das relações, né, do Extremo Oriente se relacionando com o Ocidente, e além disso a gente vai perceber aí, né, que as cruzadas, elas também, né, moldaram, a gente pode dizer assim, elas definiram muito da cara da Europa, e não só isso, a gente vai ver que a própria história do Brasil, né, também influenciada por esse movimento aí, principalmente quando a gente pensa sobre o expansionismo, né, através das grandes navegações, o expansionismo marítimo. Além disso, então, a gente vai conhecer as principais características e as consequências das cruzadas, né, o que foram as cruzadas, quais eram os objetivos, né, daqueles que idealizaram e daqueles que participaram, quais foram aí as consequências, houve ganho, houve perda, e a gente vai pensar um pouquinho sobre essas 8 cruzadas que a gente teve ao longo da história. Além disso, também a gente vai compreender uma mudança, né? A gente está deixando aí o feudalismo para trás, ou seja, aquela vida, né, rural, aquela vida ligada ao campo, e a gente começa aí a ver emergir o renascimento comercial e urbano, e é aqui que surge, né, uma nova classe social que a gente pode dizer aí que é a burguesia, né, artesãos, mercadores, comerciantes, pessoas ali que começam então a remodelar aquilo que a gente vinha vendo até então, né, com o feudalismo, né, essa ideia, né, de dependência mútua entre o senhor e o servo chegando ao fim. A gente vai ver também já as sementes, né, dos estados nacionais sendo lançada por meio aí dessa nova classe social. Além disso, também conhecer aí os principais fatores, né, que provocaram a crise durante o século XIV, e aqui a gente pensa principalmente, né, na peste negra, na peste bubônica, a gente pensa também na guerra dos 100 anos, os vários conflitos que vão levando, né, a toda uma nova configuração da Europa ocidental. E, por fim, a gente vai tentar entender um pouquinho aí o conceito de modernidade, porque agora a gente está numa transição. A gente está deixando, então, a Idade Média para trás e a gente está entrando aí na Idade Moderna. Para a gente, então, começar a pensar um pouquinho, e ali em cima você pode ver o número da página referente ao que a gente está falando. Então, primeiro, quando a gente pensa na Baixa Idade Média, a gente está falando entre os séculos XI e o século XV. E quando a gente pensa, né, dentro dessa questão da Baixa Idade Média, principalmente o que marca esse período é, né, o declínio do feudalismo e o surgimento aí, um renascimento comercial e também urbano. É nesse período também, principalmente, né, a gente começa ali em 1095 com o Papa Urbano convocando a primeira cruzada. Então, entre os séculos XI e o século XIII, né, houve 12 cruzadas, né, ou melhor, 8 cruzadas, e todas elas tinham, né, o principal objetivo era reconquistar Jerusalém, reconquistar os territórios que pertenciam, né, aos cristãos, segundo eles. Também, então, a gente vai ver que as cruzadas foram essas expedições, então, militares e religiosas organizadas pela Igreja Católica, mas a gente vai perceber que o caráter militar se sobressai, né? É uma expedição militar, né? A gente vê aí uma guerra santa de ambos os lados sendo aí interpretada como vontade de Deus, é isso que Deus quer. Então, em 1095, como a gente falou, o Papa Urbano II, ele, né, ele chama todos os homens, tanto os nobres como os não nobres, a vir e lutar na Terra Santa. E eu quero compartilhar com você o discurso
aonde ele diz o seguinte, está aí na nossa página 46 e diz assim: considerando as exigências do tempo presente, eu, Urbano, tendo pela misericórdia de Deus a tiara pontificial, pontífice de toda a terra, venho até vós, servidores de Deus, como mensageiro, para desvendar-vos o mandamento divino. É urgente levar com diligência aos nossos irmãos do Oriente a ajuda prometida e tão necessária no momento presente. Os turcos e os árabes atacaram e avançaram pelo território da România até a parte do Mediterrâneo chamado o Braço de São Jorge e penetram mais a cada dia nos países dos cristãos. Eles os venceram 7 vezes em batalha, matando e fazendo grande número de cativos, destruindo igrejas e devastando o reino. Por isso eu vos apregou e exorto, tanto aos pobres como aos ricos. Eu não, mas o Senhor vos apregoa e exorto que, como arautos de Cristo, vos apresseis a expulsar esta vil ralé das regiões habitadas por nossos irmãos, levando uma ajuda oportuna aos adoradores de Cristo. Então, o Império Bizantino pede ajuda a Roma, que estavam ali sendo atacados pelos muçulmanos, pelos árabes, e então o Papa envia, né, alguns dizem que mais de 30 mil pessoas de todos os tipos foram então até a cidade ali para reconquistar e defender e tentar, né, impedir a expansão dos muçulmanos. E em 1096, então, realiza-se aí a primeira cruzada que visava aí retomar o controle de Jerusalém. Jerusalém vista aí, né, como uma terra santa também para os cristãos. Além disso, então, né, esse movimento, aqueles que participaram dessas expedições militares e religiosas foram conhecidos como os cruzados. Então, essas pessoas que lutavam nessas batalhas, né, que dominaram Jerusalém, conseguiram, né, a vitória em 1099, mas depois disso a gente pode falar de todas as cruzadas que tiveram, apenas uma foi vitoriosa, que foi essa primeira. As demais todas, os cristãos aí saíram perdendo. Então os muçulmanos, eles reagem, né, com muitas ofensivas contra os cristãos, e eles então retomam, reconquistam novamente Jerusalém no ano de 1187. Então, entre os séculos 11 e o século 13 foram realizadas 8 cruzadas oficiais, né, ou seja, organizadas pela igreja. Além disso, houve também outras iniciativas, né, por parte dos populares, sem a liderança da igreja ou dos reis. E as cruzadas, isso é uma coisa que a gente precisa destacar, se assemelhavam muito mais a uma guerra do que a uma missão religiosa. E a gente vai ver que os motivos que levavam as pessoas para deixar a sua terra, deixar a sua família, né? Muitos iam por conta da promessa do perdão, mas muitos também aí pelo que ganharia, né, financeiramente, de riqueza, de terras e assim por diante. Além disso, então, aqui a gente tem uma imagem para a gente ver, né, a conquista de Jerusalém, e a gente vê na roupa, né, dos cruzados o símbolo da cruz, que vai aí então ser o símbolo, o sinal, né, a marca que vai representar aí esse movimento de guerra. Então, para a gente entender as cruzadas, a gente precisa lembrar, né, do poder exercido pela Igreja Católica durante a Idade Média. A gente precisa lembrar que a Igreja tinha uma influência e um poder muito grande sobre a vida das pessoas. Ela estava aí, né, administrando, governando e também, né, direcionando muitas das coisas que aconteciam dentro do poder temporal. A gente, por exemplo, lembra lá quando a gente pensou no Império Bizantino, a figura, né, do César e do Papa concentradas numa mesma pessoa. Então a igreja tinha um forte poder, né, durante a Idade Média, e os cristãos também, outra característica, e isso contribuiu, né, os cristãos do Ocidente, que eram descendentes aí dos povos germânicos, como a gente também viu, eles valorizavam muito a guerra e também as batalhas, eles respiravam, né? Hoje a gente não está acostumado com isso, né? A gente vive relativamente
numa sociedade em que a guerra não faz parte da nossa vida, pelo menos a guerra militar, a guerra, né, na linha de frente, e eles respiravam isso, eles eram guerreiros, eles estavam sempre ali, e principalmente, né, eles justificavam todo esse envolvimento, dizendo que eles estavam aí lutando, então, por Deus, defendendo a Terra Santa, reconquistando aquilo que, segundo eles, era deles por direito. Então, as cruzadas, para além de todo esse aspecto bélico e também religioso, ela ganha um caráter econômico, né? Principalmente aí com a criação e a retomada das rotas comerciais entre o Ocidente e também o Oriente. Então, quando a gente pensa sobre as cruzadas, um dos grandes legados que a gente pode dizer assim que as cruzadas trouxe, né, para o mundo foi exatamente esse contato cada vez mais próximo, né, ligando aí o Ocidente e também o Oriente. A primeira, então, cruzada, que é extraoficial, foi organizada aí por Pedro, o eremita, que ele convocou, então, as pessoas que eram completamente despreparadas para a ação militar. Eles partiram, então, em direção a Jerusalém, alguns meses antes da primeira cruzada oficial, que seria aí convocada pelo Papa Urbano II. Essa expedição foi totalmente fracassada e grande parte aí, né, das pessoas que participaram dessa empreitada, dessa jornada, dessa missão, morreram antes de chegar no destino pretendido. Quando a gente pensa, então, na primeira cruzada, agora sim oficial, ela se desenvolveu entre 1096 e 1099 e foi bem sucedida. A gente pode dizer que foi, na verdade, a única cruzada bem sucedida. Então, Jerusalém, né, retorna ao controle dos cristãos e por algumas décadas, só que depois, como a gente já viu, ela é novamente conquistada aí pelos muçulmanos. Uma outra cruzada importante foi a terceira cruzada, que aconteceu aí entre 1189 e 1192 e foi motivada novamente pela tomada de Jerusalém por Saladino, sultão aí do Egito, em 1187. Saladino era um líder temido, mas muito respeitado, inclusive pelos seus inimigos, pela sua conduta nas batalhas e no trato com os opositores. Ao fim, então, dessa cruzada, os cristãos conseguiram o direito de peregrinar para Jerusalém, mas a cidade permaneceu sob o controle muçulmano. Uma outra cruzada importante, né, essa cruzada, ainda destacando, né, principalmente o papel aqui de Ricardo, o Coração de Leão, que consegue, então, fazer com que os cristãos, embora não tivessem o controle da cidade, pudessem, então, ter acesso à cidade. Essa cruzada também é conhecida aí como a Cruzada dos Reis, porque 3 soberanos europeus participaram: o imperador Frederico, Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e os reis Ricardo, Coração de Leão, pela sua bravura, pela sua maestria no campo de batalha, e também da Inglaterra, aí, Felipe Augusto da França. Uma outra cruzada, a quarta cruzada, ocorreu entre 1202 e 1204 e ficou conhecida por abandonar completamente os seus propósitos iniciais. Então, aqueles que participaram dessa cruzada perderam de vista qual era o objetivo, por que eles estavam ali, e eles então invadem e saqueiam a cidade de Constantinopla. Aqui a gente vê nessa cruzada aqui cristãos lutando contra cristãos. Então, a gente percebe aí, né, como eles também se perderam aí nos objetivos que eles tinham anteriormente. Então, quando a gente pensa nas cruzadas, a gente tem que lembrar que os cristãos alcançaram parcialmente os seus objetivos, eles não foram exitosos, eles não foram vitoriosos, eles não tiveram grandes vantagens. Os muçulmanos aí, eles demonstraram maior habilidade militar, né, eles estavam em um processo de expansão territorial e conseguiram manter o controle da região. Se você ouvir os áudios que eu enviei para vocês, né, a gente percebe que o Islã estava nessa questão expansionista, né, avançando, e eles eram muitas vezes, né, muito mais preparados militarmente do que os cristãos. E do ponto de vista econômico, então, como a gente já falou anteriormente, as cruzadas contribuíram para o estabelecimento e ampliação de rotas e também de postos comerciais. Diferentes grupos, como a gente já viu, participaram das cruzadas, não só nobres, reis, mas também pobres, também servos, também pessoas não tão bem vistos pela sociedade,
né? Então, cavalheiros participaram, mas também camponeses e membros do baixo clero. E quando a gente pensa o que motivava essas pessoas a deixarem a sua terra, a deixarem a sua casa, a sua família e irem numa jornada tão dura, né, tão árdua. E tinha pessoas que eram motivadas de maneira religiosa, pela promessa do paraíso, pelo perdão de pecados, mas muitos também eram motivados aí pelos ganhos materiais, aquilo que eles poderiam, então, usufruir aqui deste lado da vida. Aqui agora a gente vai parar, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem o exercício das páginas 46 e 47. Tem um tempinho aí para vocês realizarem essa atividade. Voltando aqui, então, a gente vai pensar um pouquinho sobre essas questões aí que estão entre as páginas 46 e 47. Então, a primeira questão aí, né, que fala sobre o discurso do Papa Urbano. Então, a questão ali de que maneira o Papa Urbano II justifica essa necessidade aí de uma cruzada. Então, para justificar a organização da primeira cruzada, Urbano II ele enfatiza, né, a violência dos islâmicos, afirmando que eles matam, fazem grande número de cativos, destroem as igrejas, devastam o império. Segundo ele, então, seria o dever dos cristãos ajudar os outros a conter esta situação. Então, para justificar, né, o chamado, a convocação para as pessoas deixarem a sua casa, a sua terra e partirem, né, para essas expedições militares e religiosas, era porque os árabes, era porque os islâmicos eram vistos como inimigos do povo de Deus. A B diz, né, quem o Papa conclama a participar da cruzada. Então ele conclama todos a participar dessa empreitada, sejam pobres ou ricos, sejam camponeses como nobres e também cavaleiros. A perguntinha C, quais eram os interesses, então, desses grupos ao participar de uma cruzada? E como a gente falou, havia aí, né, uma variedade, né, de motivações. Para os pobres seria uma oportunidade de se redimir do pecado e conquistar a vida eterna no paraíso. Para muitos cavaleiros, uma oportunidade de ganhar terras e acumular riquezas, pois como eles não eram, né, os filhos primogênitos não tinham direito a terras, então participar de uma cruzada era uma oportunidade de conquistá-las. Já na página 47, a primeira perguntinha, explique quem eram os cruzados. Então, os cruzados eram os combatentes das cruzadas. Eram, em geral, cavaleiros, mas também pessoas de outros grupos, como a gente viu, como camponeses e também membros do baixo clero. A segunda perguntinha diz, né, a sociedade medieval sob o feudalismo era marcada e a única alternativa que faz sentido é a B, pela forte presença da religiosidade e dos contratos de obediência e fidelidade nas relações de poder, como se verifica na cerimônia de vassalagem. A perguntinha 3, por que as cruzadas foram convocadas pelo Papa Urbano II? Então, Urbano II ele convoca as cruzadas como uma resposta positiva ao pedido de ajuda por parte do Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, que desejava expulsar os muçulmanos que dominavam ali Jerusalém e as cidades que eram dos cristãos, segundo eles. Então, o Papa considerou o auxílio a esses cristãos como uma maneira também de reafirmar o poder da Igreja Católica Apostólica
romano. A perguntinha número 4, a respeito do cristianismo na sociedade medieval, é correto afirmar que, e entre as alternativas, a única que faz sentido é a letra E, a construção de inúmeras igrejas e catedrais e o papel exercido pelos mosteiros na circulação de ideias são exemplos do impacto de sua influência. A questão 5, ela vai falar sobre entre os séculos 11 e 13, os cristãos da Europa Ocidental organizaram as cruzadas, uma série de expedições armadas contra os muçulmanos. Sobre as cruzadas, assinale o que for correto. E entre as opções, essa de soma a 1 faz sentido. A religiosidade dos homens e das mulheres foi um fator determinante aí para a organização das cruzadas, que pretendiam retomar aí, né, o acesso dos cristãos ao Santo Sepulcro em Jerusalém. A 2 também faz sentido, além de combater os muçulmanos no Oriente, os cristãos também organizaram expedições militares para combatê-los na Península Ibérica. A gente precisa lembrar que não era só em Jerusalém, mas a própria Península Ibérica sofreu e ficou algumas décadas, alguns anos, sobre o poder dos muçulmanos. Além disso, também a que faz sentido é a 16. Então, com as cruzadas, foram retomados os contatos comerciais entre o Ocidente e também o Oriente por meio do Mar Mediterrâneo. Uma das grandes consequências, né, que reverberam aí na questão das cruzadas foi exatamente isso, esses contatos comerciais, as rotas, né, que haviam aí de mercadores, de comerciantes ligando aí o Oriente e também o Ocidente. A gente vai ficando por aqui e no nosso próximo encontro a gente vai conversar um pouquinho sobre o renascimento comercial e urbano. Até a próxima, fiquem bem, tchau, tchau.